Grandes empresários, esses homens foram responsáveis por inovações econômicas que moldaram a supereconomia dos Estados Unidos. Apesar disso, também adotaram práticas predatórias e destruíram seus concorrentes. Nesse vídeo, irei falar dos magnatas americanos. Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. Há cerca de 100 anos atrás, esses nomes seriam John Rockefeller, JP Morgan e Henry Ford. Um magnata é mais do que um simples empresário bem-sucedido. Ele é um colosso da indústria, um mestre dos negócios que molda não apenas a economia, mas também a própria paisagem cultural e política de uma nação. Os magnatas norte-americanos foram os arquitetos do chamado sonho americano, erguendo impérios a partir de ideias visionárias e determinação inabalável. Contudo, eles utilizaram de táticas predatórias e ilegais para expandir seus mercados. Nesse vídeo, irei trazer os principais magnatas americanos do século XIX. Cornelius Vanderbilt nasceu em Staten Island, em Nova York, em 1974. Ele começou sua carreira no setor de transporte como proprietário de um pequeno barco de passageiros. Vanderbilt logo expandiu seus negócios e se tornou um dos principais empresários do setor de navegação a vapor, ficando conhecido pelo apelido de Comodoro Vanderbilt. No entanto, foi na indústria ferroviária que Vanderbilt deixou sua marca mais duradoura na economia norte-americana. Ele percebeu o enorme potencial do sistema ferroviário em expansão e começou a investir pesadamente em ferrovias, adquirindo e consolidando linhas ferroviárias em todo o país. Vanderbilt foi um dos primeiros a compreender os benefícios da integração horizontal e vertical na indústria ferroviária, adquirindo tanto as linhas de transporte quanto as indústrias relacionadas, como minas de carvão e siderúrgicas. Uma das características mais marcantes dele como empresário foi sua determinação implacável em controlar o mercado. Ele era conhecido por suas táticas agressivas, muitas vezes envolvendo competição desleal e confrontos com outros magnatas e empresas rivais. Sua abordagem era frequentemente caracterizada por litígios, aquisições hostis e até mesmo o uso de influência política para obter vantagens competitivas. Uma das conquistas mais notáveis de Vanderbilt foi a consolidação das linhas ferroviárias que formariam a New York Central Railroad, uma das maiores empresas ferroviárias nos Estados Unidos da época. Ele também foi fundamental para a construção da Grand Central Terminal em Nova York, um marco arquitetônico e ponto central da rede ferroviária da cidade. Cornelius Vanderbilt construiu um império naval operando uma frota de navios que navegaram principalmente entre Nova York e as cidades da costa leste. Ele foi pioneiro no desenvolvimento de rotas eficientes e confiáveis, tornando-se uma figura dominante no comércio marítimo costeiro. Além de suas contribuições para o setor de transporte, Vanderbilt também teve sucesso em outros empreendimentos, incluindo investimentos imobiliários e financeiros. Sua fortuna pessoal cresceu exponencialmente ao longo de sua vida, tornando-se um dos homens mais ricos e influentes de sua época. Inclusive, foi Cornelius Vanderbilt quem inspirou o personagem Leviticus Cornwall, de Red Dead Redemption 2. Ambos são magnatas que ascenderam ao poder econômico através de táticas agressivas e controle monopolista de indústrias-chave, como transporte e ferrovias. Vanderbilt faleceu em 1877, deixando para trás um legado duradouro que moldou profundamente o setor de transporte nos Estados Unidos. Apesar de sua reputação muitas vezes controversa e de suas táticas comerciais agressivas, o legado de Cornelius Vanderbilt como um dos pioneiros do capitalismo industrial é inegável. Jason Gold nasceu em Hawkesbury, Nova York, em 1836.
Gould começou sua carreira como corretor de valores e investidor, operando no mercado financeiro que começava a ganhar relevância. Ele rapidamente conquistou reputação por suas habilidades astutas nos mercados financeiros, especialmente na especulação de ações ferroviárias. Gould recebeu destaque ao participar de uma série de operações financeiras complexas, incluindo fusões, aquisições hostis e manipulação de preços de ações. Uma de suas estratégias mais notórias envolvia a compra de ações de ferrovias em dificuldades financeiras, manipulando seus preços no mercado de ações e então vendendo-as com lucro significativo. Uma das conquistas mais conhecidas de Gould foi sua tentativa de controlar o mercado ferroviário no oeste americano. Ele adquiriu participações em várias ferrovias, incluindo a Union Pacific e Kansas Pacific, e tentou consolidar seu controle sobre elas através de práticas questionáveis como suborno, extorsão e manipulação política. Além de suas atividades no setor ferroviário, Gould também teve um papel significativo no desenvolvimento do sistema telegráfico dos Estados Unidos. Ele adquiriu a Western Union Telegraph Company e trabalhou para expandir e modernizar sua infraestrutura de comunicação. Em 1869, Jay Gould e seu parceiro James Fisk tentaram monopolizar o mercado de ouro, usando influência política para obter informações privilegiadas sobre a política do governo em relação à compra de ouro. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Ulysses S. Grant, descobriu seus planos e ordenou a venda massiva de ouro que Gould havia comprado. Isso levou à queda acentuada nos preços e ao caos nos mercados. Esse episódio ficou conhecido como a Black Friday em 24 de setembro de 1869 e evidenciou os perigos da manipulação do mercado e contribuiu para o desenvolvimento de regulamentações financeiras mais rigorosas nos Estados Unidos. Gould faleceu em 1892 e, apesar de sua reputação controversa, ele foi um dos mais influentes magnatas do século XIX nos Estados Unidos. Suas habilidades financeiras excepcionais e seu papel no desenvolvimento dos setores ferroviários e telegráfico deixaram um legado duradouro na história econômica do país. Andrew Carnegie nasceu na Escócia em 1835 e emigrou com a sua família para os Estados Unidos quando era criança, em busca de melhores oportunidades. Sua carreira começou como um simples operário em uma fábrica têxtil, mas ele logo demonstrou grande inteligência e habilidades empreendedoras. Carnegie rapidamente ascendeu nas fileiras da indústria, primeiro no setor ferroviário e depois na indústria siderúrgica. Uma das contribuições mais significativas dele foi a implementação de técnicas de produção em grande escala na indústria siderúrgica. Ele foi um dos primeiros a adotar o processo de Bessemer, uma inovação na produção de aço. O empresário também foi um dos pioneiros na integração vertical da indústria, controlando tanto a produção de matérias-primas, como o minério de ferro e o carvão, quanto a produção de aço e seus produtos finais. Ao longo de sua carreira, Carnegie construiu um império industrial colossal, consolidando o controle sobre uma grande parte da indústria siderúrgica americana. Sua empresa, a Carnegie Steel Corporation, tornou-se a maior e mais lucrativa do setor siderúrgico, concentrando 25% desse mercado. Carnegie impulsionou o crescimento econômico dos Estados Unidos, desempenhando um papel fundamental na construção da infraestrutura do país, incluindo pontes, ferrovias e os famosos arranha-céus. Carnegie também enfrentou críticas por suas táticas comerciais agressivas e sua abordagem implacável para a maximização dos lucros. Ele foi frequentemente acusado de práticas anticompetitivas e de explorar seus trabalhadores, especialmente durante os conflitos trabalhistas, como a greve de Homestead em 1892. Após a venda de sua empresa para a US Steel Corporation em 1901, Carnegie dedicou os anos restantes de sua vida à filantropia. Ele acreditava firmemente na responsabilidade dos ricos em devolver à sociedade e doou grande parte de sua fortuna para causas como a construção de bibliotecas públicas, a promoção da educação e a promoção da paz mundial. Andrew Carnegie faleceu em 1919
deixando para trás um legado duradouro que transcendeu sua vida e uma influência na indústria siderúrgica, e seu compromisso com a filantropia continuam a serem reconhecidos e estudados até os dias de hoje, deixando para trás um legado duradouro que moldou profundamente a história e a economia dos Estados Unidos. John Davison Rockefeller nasceu em 1839, em Richford, Nova York. Rockefeller demonstrou habilidades empreendedoras desde jovem. Ele começou sua carreira nos negócios como um comerciante de produtos agrícolas antes de perceber o enorme potencial da indústria do petróleo, que estava apenas começando a florescer na época. Em 1870, Rockefeller cofundou a Standard Oil Company, uma empresa destinada a refinar e comercializar petróleo de forma mais eficiente do que qualquer outra antes dela. Através de táticas agressivas e inovadoras, Rockefeller consolidou o controle sobre a indústria petrolífera americana em uma escala sem precedentes. Uma das estratégias mais notórias de Rockefeller foi o uso de trusts e acordos secretos para eliminar a concorrência e adquirir o controle das empresas rivais. Ele adotou uma abordagem verticalmente integrada, controlando todas as fases de produção, desde a extração do petróleo bruto até a distribuição dos produtos finais, como gasolina e óleo lubrificante. Isso permitiu que a Standard Oil alcançasse economias de escala e reduzisse significativamente os custos de produção, tornando-a imensamente lucrativa. Além disso, Rockefeller investiu pesadamente em infraestrutura, construindo refinarias, oleodutos e terminais de armazenamento em todo o país. No seu auge, o vasto império Rockefeller incluía 20 mil poços de extração, 4 mil quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões-tanque e mais de 100 mil funcionários. A Standard Oil chegou a dominar 90% do refino mundial de petróleo. Várias empresas e famílias se interessaram a financiar a Standard Oil, como os famosos Rothschilds. Em 1882, os advogados de Rockefeller criaram uma forma inovadora de centralizar suas participações nas empresas, dando luz à Standard Oil Trust. A Trust foi a corporação das corporações, e o tamanho da empresa e da riqueza atraiu muita atenção. 9 pessoas, incluindo Rockefeller, comandavam 41 companhias diferentes. Na década de 1890, Rockefeller expandiu seus negócios para o minério de ferro e seu transporte, colidindo com o magnata do aço Andrew Carnegie. A Standard Oil Trust tinha se tornado o maior, mais rico e mais temido negócio de todo o mundo, aparentemente imune aos altos e baixos dos ciclos de negócios, acumulando lucro de forma consistente ano após ano. Em resposta às crescentes preocupações públicas, o governo dos Estados Unidos iniciou uma série de processos antitrust contra a Standard Oil. Em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que a Standard Oil era uma violação da lei Sherman Antitrust e ordenou sua divisão em várias empresas menores. Como resultado, a Standard Oil foi desmembrada em mais de 30 empresas diferentes independentes, incluindo a Exxon, Mobil, Chevron e ConocoPhillips. Rockefeller faleceu em 1937, deixando para trás um legado complexo que continua a ser objeto de estudo e debate até os dias de hoje. John Pierpont Morgan, também conhecido como J.P. Morgan, nasceu em Hartford, Connecticut, em 1837. Morgan veio de uma família proeminente e influente. Ele começou sua carreira trabalhando em bancos. Em 1871, ele fundou a J.P. Morgan Company, que se tornou uma das mais poderosas e influentes instituições financeiras do país. Uma das principais contribuições de Morgan para a economia americana foi sua participação em grandes fusões e aquisições corporativas. Ele desempenhou um papel central na consolidação de várias indústrias, incluindo aço, ferrovias, eletricidade e telecomunicações. Morgan
foi fundamental na formação de empresas como a General Electric e US Steel. Além de suas atividades no setor financeiro, Morgan também exerceu influência significativa no cenário político e econômico dos Estados Unidos. O magnata desempenhou um papel importante na estabilização da economia americana durante períodos de turbulência financeira, como a crise do pânico de 1907. O pânico de 1907 foi desencadeado por uma série de fatores, incluindo a queda abrupta das ações da United Copper Company e a falência do banco Knickerbocker Trust Company. Esses eventos provocaram uma onda de desconfiança no sistema financeiro, levando a uma corrida aos bancos e a falta de liquidez em todo o sistema. JP Morgan desempenhou um papel crucial na gestão da crise. Ele convocou líderes bancários para sua biblioteca pessoal, onde coordenou um esforço para injetar capital nos bancos em dificuldade. Além disso, Morgan organizou a formação de um consórcio de banqueiros para fornecer um empréstimo de resgate ao mercado de ações. Sua intervenção foi fundamental para evitar o colapso total do sistema bancário e restaurar a confiança dos investidores. No entanto, a crise de 1907 destacou a necessidade de reformas regulatórias mais amplas para evitar futuras instabilidades financeiras, eventualmente levando à criação do Federal Reserve System, o Fed, em 1913. Apesar de sua enorme influência, Morgan foi acusado de exercer um monopólio sobre o sistema financeiro americano e se aproveitou da falta de regulamentação do crescente mercado em que atuava. JP Morgan faleceu em 1913, deixando para trás um legado complexo que moldou a configuração do sistema financeiro americano. Henry Ford nasceu em uma fazenda em Dearborn, Michigan, em 1863. Ford cresceu em uma família de fazendeiros, onde aprendeu os fundamentos da mecânica e do trabalho manual. Seu interesse pela engenharia e inovação levou-o a trabalhar em empregos relacionados à tecnologia, onde adquiriu conhecimentos fundamentais para suas futuras realizações. Em 1903, Ford fundou a Ford Motor Company, com o objetivo de produzir automóveis acessíveis para as massas. No entanto, foi com o lançamento do modelo T, em 1908, que Ford revolucionou a indústria automobilística. Implementando o conceito de linha de montagem em larga escala, Ford conseguiu produzir carros de uma forma rápida e eficiente. Assim, surgiu o famoso modelo de produção fordista, que virou regra de produção em quase todo o mundo por décadas. Com esse modelo, foram reduzidos os custos de produção e os carros se tornaram mais acessíveis para a classe média. A produção em massa do modelo T teve um impacto profundo na economia e na sociedade. A Ford foi fundamental para a disseminação do automóvel como um meio de transporte confiável e acessível, impulsionando o crescimento urbano nos Estados Unidos. Além de suas inovações na produção, Ford introduziu práticas trabalhistas revolucionárias em suas fábricas, incluindo o salário mínimo e a jornada de trabalho de 8 horas. Essas medidas não apenas melhoravam as condições de trabalho dos funcionários, mas também aumentavam a produtividade e satisfação do trabalho. No entanto, o legado de Ford é marcado por suas visões controversas e opiniões antissemitas. Ele também tentou controlar todos os aspectos da vida de seus trabalhadores, incluindo suas atividades fora do trabalho. Sua relutância em modernizar seus carros e em adotar novas tecnologias também prejudicou a posição da Ford Motor Company no mercado em meados do século XX. O Fordismo foi gradualmente substituído pelo Toyotismo, um modelo de produção mais flexível e adaptável, que enfatiza a incorporação tecnológica e a produção just-in-time. Henry Ford faleceu em 1947, deixando para trás um legado duradouro que continua a influenciar a indústria e a economia global. Sua visão empreendedora e inovações tecnológicas não apenas transformaram a indústria automobilística, mas também moldaram a sociedade americana e mundial como um todo. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!